A saúde dos filhos é uma das coisas mais importantes que os pais pensam. Só que a gente tem que começar desde cedo a inserir os hábitos saudáveis, antes que cheguem os pontos críticos, como colesterol alto, obesidade. E além do mais, nós temos que ensinar desde cedo essa criança a se alimentar, praticar esporte. Para quê? Para ter um estilo de vida saudável na vida adulta. E o seu exemplo, o exemplo dos pais, ele é fundamental. E para o nosso bate-papo de hoje, convidamos uma pessoa muito especial, porque o nosso tema é saúde e qualidade de vida na infância. E nós estamos aqui com o Dr. Evandro Salgado. Vou ler alguns títulos aqui: pediatra intensivista, titulado em pediatria intensiva da AMIB e titulado também em pediatria pela SBP, responsável pela clínica Alfaped de Barueri. Doutor Evandro, muito obrigada pelo seu convite. Obrigado. Que a gente hoje vai ter uma tarde bem interessante. Por quê? Porque falar sobre criança e qualidade de vida tem assunto, hein? Só tem uma coisa que eu esqueci de colocar no meu currículo, porque eu sou pai de 3. Uau! 3 não, de 5, que ainda tem 2 cachorros, né? Eu tenho um de 7 anos, de 4 e a minha princesinha de 2 anos. E eu acho que o que a gente mais aprende na vida, em pediatria e todo conhecimento, vem dos filhos, né? Muito mais do que teoria. Eu acho que é muito mais importante a vida com eles do que qualquer outra coisa. Você tem a prática de estudo e a prática de vivência também. Ótimo, fantástico, isso é muito bom mesmo. Então, assim, quando a gente fala sobre criança, né, a gente fala sobre qualidade de vida, às vezes a gente pensa isso muito na vida adulta, os pais se preocupam com a sua qualidade de vida, mas assim, quando a gente fala sobre qualidade de vida na infância, o que vem mais à sua mente, o que ressalta de maior atenção que nós temos que ter, por favor? É um conjunto de coisas, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a reunião de todos os pediatras, a gente sempre tem congressos anuais, reuniões e tal. E de uns anos para cá, eles vêm falando de uma pauta que eu acho bem interessante. Eles vêm falando de pediatria do 0 ao 100. Então, na verdade, quando eu falo de pediatria, e geralmente era uma área da medicina que era um pouco deixada de lado, né? Porque na cabeça dos médicos mais antigos, isso eu falo 40, 50 anos atrás, a ideia da criança era um mini adulto, então era fácil. E hoje a gente sabe que não é bem assim. Se a gente não cuidar da infância de uma forma especial e não entender as necessidades, as demandas da criança do 0 e aí por isso até o 100, porque na verdade o que a gente ganha na nossa vida e como a gente constrói os primeiros anos da nossa vida vai repercutir aos 100 anos. Então, para ter uma longevidade, para ter uma saúde real, eu tenho que cuidar das crianças. E aí engloba alimentação, saúde mental, família, né? A questão familiar, do núcleo familiar é muito importante para a saúde da criança. E a gente está falando de um cenário que foi muito desfavorável, a questão da pandemia, etc. Então, as crianças sofreram muito com isso, né? Então, a saúde passa por aí, desde alimentação, estilo de vida, atividade física, como todos os adultos. Mas se eu não focar na criança, não adianta necessariamente eu começar aos 50, aos 60, porque talvez eu tenha perdido uma boa parte ali, né, logo nos primeiros anos. É importante focar nisso, né? Sobre a alimentação saudável, então, vamos entrar nesse assunto. Essa alimentação, quando que ela começa, assim, o que a gente tem que ter de maior atenção? Porque às vezes os pais, eles têm aquela, assim, às vezes a restrição, às vezes exagerada, pode gerar também alguns excessos futuros. Sim. Então, assim, falando sobre alimentação, o que você tem para colocar para a gente? Primeira coisa que eu não posso deixar de falar nisso é a amamentação. Certo. É engraçado, nós estamos no século XXI e a amamentação ainda é um tema polêmico. E a gente achava que agora a gente já estava bem mais evoluído no tema, mas nem tanto. Essa semana eu recebi no consultório uma paciente que estava muito frustrada porque ela procurou um profissional, um médico renomado de outra área, e aí não estou aqui para criticar ninguém, na verdade foi uma situação inusitada para ela, que ela foi procurar para outra coisa, era uma cirurgia, e aí de repente aquele profissional falou assim: nossa, mas você amamenta ainda? E a criança tem 7 meses. Se amamenta ainda, mas isso é tão, sabe, fora de moda, as fórmulas estão tão boas, etc. Então, para que isso? Por que ele estava falando isso? Porque ela ainda sentia dor, e aí a criança, ela precisava fazer uma cirurgia, da parte de neurocirurgia, e aí pelo posicionamento, falou, não, acaba com isso, tira do peito, que você vai...
Então, assim, por que eu começo falando sobre isso? Os maiores estudos que falam sobre obesidade infantil, que falam sobre a saúde da criança e dos adultos, inclusive, começam na amamentação. Eu não tenho absolutamente nada contra a fórmula. A gente indica, as fórmulas, aliás, salvam vidas quando bem indicadas. Mas a amamentação já está mais do que comprovada, é um dos grandes fatores de proteção contra a obesidade infantil. Então já começa ali, né, na formação cerebral, na formação da saúde física, óssea da criança. O leite materno é perfeito, né? Então eu vejo muitas mães que ainda recebem muita resistência quanto a isso, às vezes da própria família, às vezes das empresas que trabalham, né? A empresa pressionando, e aí, não vai voltar, e aí, você tem que ficar 100% dentro da empresa, você tem que dar o sangue, a mãe precisa amamentar. Nem todas as empresas respeitam aquele tempo para a mãe amamentar. 6 meses, né? Os 6 meses meses exclusivos. Exclusivos, exato. E depois até... A partir daí, introdução alimentar, e aí a OMS recomenda até os 2 anos como um benefício muito grande para a vida, né? E claro, a mãe pode amamentar o tempo que ela quiser. Mas o primeiro ano de vida é essencial a amamentação, e começa por aí, né? Então uma criança que já começa sendo amamentada já tem uma saúde diferente, tem os anticorpos, já tem uma imunidade diferenciada, e a partir daí, quando eu chego no 6º mês de vida e começo a introdução alimentar, aí entra um papel da família muito importante de uma introdução alimentar saudável, né? Então os hábitos de saúde alimentares começam desde essa época. E se a família come mal, geralmente isso se repercute na criança desde muito cedo. Então muitos começam com açúcar, com alimentos industrializados, com coisas muito precocemente, e isso também atrapalha muito a saúde da criança. Então, e não adianta também eu como mal, mas o meu filho vai comer super bem. Sim, não o adianta, exemplo, né? Não adianta. O exemplo Exatamente. é tudo, né? Então, eu já falei umas 2 ou 3 vezes de obesidade, porque obesidade infantil e mundialmente a obesidade é um tema, né, que é uma epidemia, e em criança tem aumentado muito, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo. E a maior parte do contexto não é biológico. Muita gente acha que a obesidade é uma doença, de fato, só que a maioria das pessoas pensa que é uma consequência genética, simplesmente. Só que o que foi comprovado é que a maior parte, o maior fator da obesidade é familiar, é hábito de vida, é exemplo, é o que eu aprendo dentro da minha casa e tal. Então não adianta eu querer um filho saudável, mas eu como mal. É uma mudança familiar, né? Todo mundo precisa comer bem, né? Lá em casa, a gente bebia refrigerante. Era pouco, mas volta e meia, eu morava em casa e tinha, às vezes, recepções de pessoas familiares no final de semana. Então tinha, às vezes, refrigerante na casa. E quando os nossos filhos nasceram, foi a primeira coisa que a gente tirou, nunca mais a gente comprou. E a gente parou de beber refrigerante. E quando sai, vai para restaurante, assim, né? E aí a gente também não bebe, porque se beber, e eles até hoje. Tem 2 filhos, um com 10, outro com 12, eles até hoje nunca beberam refrigerante. E nem querem, porque eles já não gostam mais, porque agora chega uma hora que você também não consegue mais intervir, né, doutor? Virou um hábito, né? Virou um hábito e eles já nem querem mais. Falando sobre essa questão que nós somos muito responsáveis, né? Os pais, o responsável da criança, ele é responsável pela vida adulta também, né? Dessa criança. O que seria, fala um pouquinho pra gente sobre afipócitos, que isso é adquirido na infância, e isso é determinante depois, futuramente, nessa vida adulta. Fala um pouquinho pra gente. Na verdade, assim, os primeiros 3, 4 meses, como eu estava falando de aleitamento materno, eu acho que isso tudo começa aí, né? Os primeiros 3 a 4 meses de vida, na maioria das vezes, já determina boa parte da saúde da pessoa, é o que pouca gente sabe. E, de novo, falando do aleitamento materno, todos os neurotransmissores, todas as células neurológicas, sanguíneas, enfim, toda a formação do nosso corpo parte daí, dessa primeira alimentação que é a mãe que passa. E o leite materno, ele é sempre um leite de muita qualidade, né? Por mais que muitas mães pensem, poxa, mas eu não me alimento muito bem, ou eu como determinadas coisas que não são bacanas e tal, isso interfere? O meu leite vai ser de má qualidade? Isso não é verdade. Por mais que, é claro, uma alimentação saudável é importante e vai ainda melhorar a qualidade do leite, mas o leite é sempre de boa qualidade. O corpo dá um jeito de filtrar e levar para... Então já começa aí, né? A formação. E a partir daí, eu
tendo uma alimentação bem completa e bem equilibrada, e aí engloba todos os grupos alimentares, inclusive assim, tem muito mito que caiu com a introdução alimentar, né? Já falando um pouco do tema, mas já mudando só um pouquinho, falando um pouco da parte dos métodos alimentares. Hoje tem um tema, não sei se você já ouviu falar sobre o BLW, sobre essas linhas de introdução alimentares diferentes. O que é o BLW? Não, o Baby Led Weaning, né? É uma sigla que significa o desmame guiado pelo bebê, no sentido de você dar autonomia para aquele bebê, de você deixar ele aprender a comer espontaneamente. Então, muita gente acha assim, eu já começo a dando um pedaço pro meu bebê, ele vai engasgar. É a única coisa que passa pela cabeça de muita gente. Mas não é isso, né? O conceito não é isso. O conceito é você dar autonomia. E crianças muito pequenininhas já tendo acesso ao alimento do jeito que ele é mesmo, sem eu processar, sem eu bater, sem eu, tirar as coisas boas do alimento, que a gente pega uma maçã e você raspa, tira a casca e você raspa. E a melhor parte da maçã está na casca, na verdade, né? Muita gente fala, a maçã é uma fruta que constipa, que deixa a criança ressecar. Depende. Se você come bastante da casca, a casca é fibra pura, então depende, é o equilíbrio, né? E por que eu estou falando isso? Porque se eu dou uma alimentação mais orgânica, mais natural, mais livre, com menos processamento, eu já estou provendo para a criança todos os nutrientes para justamente construir isso, construir essa saúde, sistema imunológico, a parte cerebral e tal. Então, e aí se eu livro ela de industrializados, de gorduras, etc., as minhas células de gordura, inclusive, né, também serão saudáveis, né? Não serão, a gente não está alimentando. Eu não sei se é exatamente isso que você quis dizer, os adipócitos. As células gordurosas, elas são adquiridas nessa infância. Sim, exato. E ela é determinante depois, futuramente. Se você já começa uma alimentação muito ruim, você já cria um tecido subcutâneo muito maior, você já cria uma criança. É engraçado falar isso, mas a obesidade ela é criada aos 6, 7 meses de idade. Então, eu estou criando um mini obeso a partir dali. E obesidade no sentido de doença, né? Não estou falando... Às vezes, assim, a gente não pode se guiar, por exemplo, só pelo IMC. É uma medida muito, muito pequena. Você tem que analisar o contexto, né? Às vezes o pediatra avalia uma criança, faz peso, estatura, perímetro cefálico e IMC. Aquele número não determina a saúde da criança. Eu não posso falar assim, você tem um IMC um pouco elevado. Depende, às vezes a criança tem uma estrutura óssea, muscular maior. Depende mais do nível de gordura e a saúde da criança, né? Esse tema é um tema muito longo, né? Até porque a gente pode falar bastante coisa aqui também. E também a gente tem que tomar atenção, assim, também pra gente não criar um trauma na criança, né? Principalmente nas meninas, né? Sobre a questão de, hoje em dia, essa questão de vídeo, internet, exposição, e já usam filtro, aquela questão, aquele padrão de muito, muito perfeitinho. A gente também tem esse equilíbrio para não... Eu tô falando até isso pela experiência que eu tenho dentro da minha casa, né? E a minha filha já tá assim, mamãe, minha barriga já tá menor. Eu falei, filha, mamãe, eu engordei. Eu falei, não, filha, mas você tá em crescimento, você precisa ganhar peso, sim. Só que, enfim, a gente tem que também trazer esse equilíbrio pra gente não poder criar nenhum trauma e nenhuma doença depois, futuramente, doença mental, né? Outra coisa... E justamente isso, a hora que você falou do refrigerante, eu tava pensando também em casa, é assim também. A gente, como não consome... Eles acabaram não consumindo. Mas a gente se dá o luxo de vez em quando, consumir. E eu acho que o equilíbrio é tudo, de fato. Assim, essa coisa assim de não pode, vai criando na criança aquela coisa da curiosidade, do você é tolhido o tempo todo. E aí chega uma hora que, de repente, a criança desanda. Então eu vejo muitas famílias que até os 2 anos a criança nunca consumiu nem doce, bala, nada, exatamente nada. E dos 2 anos para frente vira um viciado em doce, né?